A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Hoje eu vim trazer uma mensagem aqui direcionada pelo Senhor, que se encontra no capítulo 3 de Joel, a partir do versículo 9, que diz assim: Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem, nações. Avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita já está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão. Pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Somente até aqui o versículo 16, irmãos. Joel 3, versículo 9 ao 16. E novamente o Senhor me direciona a trazer uma palavra, né? E a respeito dessa palavra, ele está se referindo ao juízo dele, né? Quando o Senhor diz aqui, eu vou explicar conforme o Espírito Santo me revelou a respeito dessa palavra, para que os irmãos entendam, para que a gente possa entrar no direcionamento e entender o que o Senhor está querendo dizer através dessa palavra, né? No versículo 9, o Senhor diz assim: Proclamem isso entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Quando o Senhor fala aqui, preparem-se para a guerra, né, aproximem-se e ataquem, o Senhor não está falando necessariamente de luta física, né? O Senhor está falando de luta espiritual, né? Alguns dias, já algumas semanas, o Senhor vem me dizendo que Ele está ajuntando e preparando um grande exército dele para lutar. Ou seja, mas é um exército espiritual. O Senhor está preparando, está convocando. Há dias o Senhor já tem me falado isso. O Senhor tem me falado que Ele está convocando, está ajuntando e preparando um exército dele para lutar, né? Então o Senhor está convocando o exército dele para entrar em posição, para entrar em batalha de oração, em jejum de oração, em ataque com o reino espiritual e não guerra do mundo físico. Não a luta da carne contra a carne, porque a luta da carne contra a carne, ela é inútil, ela é perecível, né? O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, as potestades, os dominadores e as hostes espirituais na região celestial, né? Então o Senhor está se referindo aqui à guerra espiritual, à batalha, sabe? A batalha de oração, batalha de clamor, de entrega, de jejum, né? De consagração. É esse tipo de batalha que o Senhor está falando, né? E há alguns dias, novamente, eu repito, que o Senhor tem me dito muitas vezes que Ele está convocando, preparando e separando um exército dele para a guerra, para lutar, né? E nós sabemos que o mundo espiritual não dorme, o inferno não dorme, o inferno está sempre tentando contra as famílias, contra as vidas, contra as nações, né? Então o Senhor nos chama, né, para a guerra. Preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros. Quando o Senhor diz aqui despertem os guerreiros, Ele está mandando despertar as pessoas que o Senhor chamou para guerrear, né? Existem pessoas que Deus chamou para a área de libertação espiritual, para a área de intercessão espiritual, para a área de adoração, pois a adoração também é uma ferramenta, né, de guerra espiritual.
e essas pessoas estão dormindo, elas não estão se dando conta, não estão enxergando aquilo que está acontecendo no reino espiritual, no mundo espiritual, né? Qual é a movimentação do mundo espiritual em relação ao Brasil e em relação às outras nações também. Então o Senhor diz para esses guerreiros, né, para as pessoas que Ele separou, preparou e chamou para ministérios na área de batalha, de guerrear, né, ministério de intercessão, ministério de libertação, ministério de louvor, pois o louvor também é uma ferramenta de batalha. E o Senhor ordena que essas pessoas despertem, acordem, né, despertem do sono. E aqui no versículo 10, o Senhor diz: forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Quando o Senhor diz aqui para a gente tornar os nossos arados espadas, o Senhor está dizendo, né, a revelação que o Espírito Santo me trouxe, é que o Espírito Santo, ele quer que nesse momento agora, em que o juízo de Deus está muito, muito próximo, já está pairando sobre a humanidade, sobre a terra, Ele quer que nós demos mais atenção para o reino dele, para fixar os olhos no reino dele, na batalha dele, né, no dia do juízo dele, do que em nossos próprios trabalhos, né, nos nossos próprios trabalhos, nas nossas próprias finanças, nas nossas obras de nossas mãos, que é para o nosso próprio sustento carnal. Nesse momento agora não é a hora mais da gente olhar para isso. Nesse momento agora não é mais o tempo da gente investir a nossa vida se desgastando, morrendo de trabalhar, se cansando, gastando a vida toda e horas trabalhando. O que o Senhor quer aqui é que nós tomemos a posição, fixemos os olhos no céu, nos recordamos, porque muita gente esqueceu que o dia do juízo vai acontecer e já está muito próximo, né? E aqui no versículo 11 o Senhor diz: venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnem-se ali. Faze descer os teus guerreiros ao Senhor. Novamente o Senhor diz aqui, em relação aos guerreiros, o Senhor está falando de batalha espiritual. Faze descer, ó guerreiros, como os soldados espirituais, né? Como nós, que temos chamados espirituais para a guerra, né? Para destruir as fortalezas e destruir a intervenção maligna, né? Do inferno nas regiões, na nossa casa, nas famílias, nas vidas. Como é que nós entramos em batalha? Descendo, né? Descendo ao joelho, descendo à casa do olheiro, dobrando o nosso joelho, descendo, literalmente. A gente entra em batalha espiritual quando a gente desce, quando a gente dobra os nossos joelhos. Então esse é o momento que o Senhor mais está me falando, que Ele está recrutando, convocando guerreiros, convocando soldados para se posicionar, para entrar em batalha, para entrar em guerra. E o Senhor também me disse muito que esses guerreiros devem lançar todas as flechas sem poupar esforços contra o inimigo, né? E quem é o nosso inimigo, a gente já sabe. As flechas seriam nossas orações, nossas intercessões, e nós devemos lançar as nossas flechas de oração e de intercessão sem poupar, né? Lançando o máximo que a gente conseguir, intercedendo o máximo que a gente conseguir interceder. Quando o Senhor diz aqui no versículo 12: despertem nações, avance para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. O vale de Josafá, ele pode ser traduzido como o vale do juízo, porque Josafá significa o Senhor julga, ou seja, o Senhor quem julga. Quando o Senhor diz ali que Ele chama as nações, né? Ele diz assim: nações, avancem para o vale de Josafá. Ou seja, o Senhor já está, no mundo espiritual, o Senhor já está encaminhando cada nação da terra, porque antes de se concretizar no mundo físico, tudo ocorre primeiramente no mundo espiritual. Então o Senhor primeiramente já está convocando cada nação da terra para se ajuntar no vale de Josafá, que é no lugar do juízo de Deus, onde o Senhor estará sentado para julgar todas as nações vizinhas, ou seja, onde o Senhor irá julgar todas as nações. E aqui no versículo 13, o Senhor diz: lancem a foice
pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Não é a primeira vez que o Senhor me diz isso a respeito da colheita, da grande colheita na terra. Aqui o Senhor diz, né? Lancem a foice, pois a colheita já está madura. Né? O Senhor vem me dizendo a respeito da colheita há algum tempo, né? Há algumas semanas, e aqui o Senhor está dizendo, a colheita já está madura, né? Ou seja, a humanidade, ela já está pronta para ser ceifada, né? Para ser colhida, para passar pela grande colheita que o Senhor vai fazer, né? Aos olhos do Senhor, a humanidade já está pronta, né? E o Jesus está aguardando, nosso Senhor Jesus está aguardando apenas a ordem do Pai, pois ninguém sabe o dia nem a hora, senão o Pai, né? Em que o Filho virá para buscar e fazer a grande colheita. E quando o Senhor diz aqui, pisem com força as uvas, né? Tão grande é a maldade dessas nações, o Senhor está dizendo que Ele vai ferir muitas nações nessa terra, né? O Senhor vai ferir muitas nações nessa terra como retribuição pela grande maldade que as nações estão praticando. Maldade de omissão, né? Porque omitir também é perversidade. Você podendo socorrer e intervir, né? E fora as muitas maldades praticadas, o Senhor vai ferir e vai causar grande dor. O que Ele está falando é que Ele vai pisar as nações, ou seja, Ele vai ferir e vai causar grande dor nas nações por conta das suas muitas maldades. E o Senhor também diz assim, no versículo 14, multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Quando o Senhor diz aqui multidões, multidões no vale da decisão, o Espírito Santo revela que, né, no caso, a revelação dessa palavra é dada através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo me revelou que nesses últimos dias, né, existem multidões de pessoas que ainda não se decidiram a se entregar e a servir a Cristo sinceramente, com toda a integridade de corpo e alma. São pessoas que ainda estão em cima do muro, né? E o Senhor diz aqui, ó, multidões ainda estão em cima do muro, no vale da decisão, e precisam se decidir antes que sejam tarde demais. Não dá para servir ao Senhor pela metade, não dá para ficar em cima do muro, não dá para servir a Deus e servir o mundo. Ou você serve a Deus ou você não serve. É necessário que saia e se decida de cima desse muro, né? É necessário servir ao Senhor completamente e sair do vale da decisão. É necessário se posicionar, porque quem tiver pela metade, quem tiver metade em Deus, metade no mundo, metade suprindo e alimentando os desejos na carne, e metade querendo fazer a vontade de Deus, vai perecer, vai ficar. O Senhor não vai guardar essas pessoas, a menos que elas se posicionem, a menos que elas saiam de cima do muro e façam a decisão de se entregar a Cristo, renunciando aos próprios desejos, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, porque o Evangelho de Jesus é isso. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga a Cristo. Abandone os teus desejos, abandone as tuas vontades, abandone as tuas satisfações e siga a Cristo, né? E quem ainda estiver em cima desse muro, quando for tarde demais, quando o Senhor chegar na terra manifestando o juízo dele e fazendo a grande colheita, vai perecer, não vai suportar. Então é isso que o Senhor está dizendo, né? Pois está próximo, pois o dia do Senhor está próximo, e o dia do Senhor está mais próximo do que a gente imagina. E aqui no versículo 15, e diz, o sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão, que será a evidência do Filho do Homem. O sol e a lua irão se escurecer,
e as estrelas já não brilharão. Essa é uma das evidências da chegada do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Ele virá com poder, glória e majestade sobre as nuvens, o sol e a nuvem não mais brilhará, e as estrelas não mais darão a sua luz, não mais brilharão. Né? Essa evidência está escrito nos evangelhos de Marcos, Mateus, também está escrito no livro de Apocalipse. E no versículo 16, o Senhor diz: E o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Ou seja, o Senhor vai rugir. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, para buscar o povo dele, para fazer a grande colheita, ele vai voltar. Ele não vai mais voltar como aquele cordeiro que se entregou na cruz e morreu. Ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Ele vai voltar como juiz, né? Ele não vai voltar mais manso, não. Ele vai voltar com autoridade, com juízo e com justiça, né? Mas o Senhor diz aqui: mas o Senhor será um refúgio para o povo dele. Ou seja, todos aqueles que servem o Senhor com integridade, com sinceridade, com totalidade, com entrega, procurando ser obedientes, procurando fazer a vontade do Senhor e seguir os seus mandamentos, as suas ordenanças e as suas instruções, esses o Senhor vai esconder no refúgio dele. Esse povo o Senhor vai refugiar. E o Senhor também será uma fortaleza para Israel, né? Como está escrito aqui. Sabemos que Israel é um povo eleito, escolhido pelo Senhor, por mais que nesse momento agora muitos deles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, mas eu creio que muitos ainda irão se converter e vão crer, vão enxergar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, né? E que a vinda do Messias, né, no caso, vai ser a segunda volta de Jesus, quando ele vai vir para buscar a sua igreja e colher, né? Então, irmãos, mais uma vez o Senhor fala e me ordena a trazer uma mensagem acerca do juízo e do dia dele, pois o dia do Senhor está muito próximo, né? Está próximo o dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. É o que o Senhor mais tem falado comigo. O dia do Senhor está próximo. Está muito próximo. As pessoas que estão em cima do muro precisam se decidir se vão servir a Cristo agora integralmente, de corpo, de alma, negando suas vontades, se entregando e fazendo somente a vontade dele. Porque quem tiver pela metade não vai suportar. Quem tiver pela metade vai padecer, né? Quem tiver pela metade, coisas terríveis ainda vão acontecer nessa terra, né? Então o dia do Senhor está próximo. O juízo do Senhor sobre as nações está muito próximo. O Senhor já está convocando as nações para se apresentarem diante dele, no lugar onde ele estará sentado, julgando cada nação. Então essa é a palavra que o Senhor me ordenou que trouxesse para mais uma vez alertar e ver se despertam aqueles que estão dormindo, aqueles que estão achando que Jesus não vai voltar, aqueles que estão achando que está muito longe, que vai dar tempo de fazer muita coisa, que vai dar tempo de se decidir depois. Não, irmãos, não vai dar tempo de fazer mais nada. Não vai. O dia do Senhor está muito próximo. O dia do Senhor está muito próximo. O juízo dele sobre as nações. Aos guerreiros do Senhor, se posicionem, voltem a orar, voltem a interceder com a intensidade de antes, voltem a entrar em batalha espiritual, voltem a se posicionar no campo de batalha espiritual, voltem a se revestir da armadura de Deus, voltem a se consagrar e a guerrear e batalhar para destronar todo o império das trevas. Essa é a palavra que o Senhor me ordenou que trouxesse, que nós não nos esquecemos que o dia do Senhor já está muito próximo e nós precisamos estar ligados e despertos para quando o Senhor voltar, para que nós possamos subir juntamente com Ele, né? Então vamos pedir ao Senhor o discernimento, o despertar, a posição e a instrução que Ele quer que nós entremos. Em nome de Jesus, irmãos.
Eu vou falar novamente aqui a palavra, caso alguns de vocês queiram ler novamente essa palavra que o Senhor me deu. É Joel 3, do versículo 9 ao 16, né? E o Senhor virá como um leão, ele virá com justiça, como justo juiz, julgando todas as nações e toda a criatura. Fiquem na paz de Deus, que o Senhor abençoe vocês. Fiquem na paz.